Saber o que vender não é suficiente. Tem muita empreendedora que tem a ideia, entrega, mas trava na hora de vender. Porque não sabe a técnica, não cuida da mentalidade, tem medo. Então a gente vai falar hoje, no nosso episódio do Mira Nelas, sobre vendas e conversão, que são assuntos essenciais para quem quer crescer o seu negócio. O Mira Nelas é o seu podcast, é o podcast da mulher empreendedora, que busca sempre trazer os pilares do seu negócio. A gente sempre conversa de coisas que vão mexer o ponteiro da sua empresa. E vendas, sem dúvida nenhuma, é um assunto que mexe o ponteiro da sua empresa. Para falar disso, a gente trouxe um casal, é o segundo episódio da nossa série especial de casais que empreendem juntos. A Raquelzinha já esteve aqui, ela é uma grande amiga. Hoje ela trouxe o sócio, marido, sócio de vida e de negócios. E a gente está muito feliz em recebê-los. Eles são especialistas em vendas inclusive internacionais, que a gente ficou sabendo. Pepe e Raquel, muito obrigada pela honra de receber vocês aqui hoje. Obrigada, Dé, Dani. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pelo convite. A Raquel, além de amiga, é uma fã, sempre acompanhando o Mira Nelas. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, gente. Eu quero começar... quando a Raquel esteve aqui, né? Pra quem não assistiu o episódio dela, assistam. Pode voltar lá, pega o lenço. A gente já tá no nosso 57º episódio. 57º episódio. Mas ela veio bem lá no comecinho, né, Raquel? Foi. Fez a gente chorar. Fez a gente chorar, pois é. E ela falou muito sobre vendas também, né, Raquel? E a gente gosta muito desse assunto, porque como a Débora falou, isso definitivamente é um pilar que mexe muito o ponteiro das empresas, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, uma das coisas que você falou muito quando esteve aqui também é da parceria de vocês dois, né? E isso é uma questão que a gente sempre fica pensando, né? Porque nós somos sócias, não trabalhamos com os nossos maridos, então a gente tem essa curiosidade de saber como que é quando um casal decide empreender juntos. Então eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês. Quer que eu comece? Quando a gente começou a empreender juntos, eu estava saindo da faculdade e aí a gente foi para uma área que era de publicidade, marketing, publicidade. Estava me formando, na verdade, em marketing e publicidade e a gente foi empreender. Na época, você cuidava da parte de vendas. Bom, você fala assim, parece que tem tanto tempo. Na época, naquela Deixa eu ver época. quanto tempo tem. Já tem uns 12 anos. 13 anos. 13 anos. Há 14 anos. Porque foi muito no início do nosso relacionamento, a gente já decidiu tornar sócio também em negócios, né? Uhum. E aí... Coragem, né? Foi. E aí, ele cuidava visão, né? Visão. Minha, Visão, pelo menos, visão. eu tinha uma grande visão. E aí, ele cuidava da parte de vendas e eu cuidava da parte da gestão. E aí foi assim, no início a gente trabalhava com publicidade, mídia exterior, ele indo de porta em porta. E é muito engraçado a gente ver a diferença de 13 anos para trás para cá, né? Porque no início a gente não teve uma escola de vendas. Na verdade, talvez o Pepe teve uma escola de vendas que foi a venda na rua, né? O Pepe, ele não tinha mesada. Então, eu vou deixar você contar essa história melhor. Não, pode falar. Não, conta você essa parte. A mulher... Só vou contar tudo, né? Mas eu amo ouvir você falar, amor. Pode falar. Não, pode contar essa parte. Não, então, como eu comecei na venda, né? E aí eu cheguei até a Raquel. Eu conheço a Raquel desde quando ela nasceu, né? Nós temos primos e tios em comum, né? Então, assim, o tio da Raquel, lá, o irmão do pai da Raquel, foi lá namorar a irmã do meu pai na minha cidade. E aí, nisso, eles casaram. Então, eu via a Raquel só no aniversário ou no aniversário do tio ou da tia. O tio dela casou com a sua minha tia. Com a sua tia, tá. Então, são nossos tios em comuns e os nossos primos em comuns são os filhos deles. Uhum. Ah, tá bom. Então, entendi. assim, nos víamos sempre em festas de primos. E aí, no casamento de um dos nossos primos em comum, 2011. ela maravilhosamente linda, com um vestido azul marinho. Eu falei, Vai meu entrar Deus no do céu. vestido. Ah, que lindo. Ela estava linda e a partir dali nós começamos a conversar. Eu estava solteiro, ela também.
E aí nós começamos a namorar e tal, e sempre com uma visão de empreender. Só que antes disso, eu comecei a vender porque os meus pais, eu nunca tive mesada, minha família era classe média, mas meu pai era assim, olha, você tem aqui a sua escola, você tem seu lanche, agora você tem que se virar. Então, teve um tempo atrás, o meu pai foi fazer um curso chamado da Empretec, né? E aí montaram um negócio, minha mãe e meu pai montaram um hortifruti no portão da minha casa. E minha mãe Tribunal de Justiça, vou fazer umas tortas. Você vende? Eu falei, minha sogra cozinha muito bem, aliás. Ai, que Aí delícia. eu comecei a vender torta e eu comecei a fazer R$1.000 por semana. Eu com 14 anos, 15 anos vendendo, então eu ia no campo, vendia torta. Principalmente para maridos, né? Para chegar bem em casa, né? Com a esposa. Então boa. tinha já uma técnica Já ali. tinha uma técnica. A já esposa já tava busquei. brava em casa, às vezes, esperando, você né? vai chegar depois do horário, tem futebol, então você vai ficar aqui Melhor bebendo, é levar um melhor você negócio. levar. Já E tinha uma técnica já tinha uma ali, técnica, né? mas achei meu público. E no final de semana, sábado e domingo, eu vendia normalmente assim para algumas pessoas. Aí já vendia para as mulheres, né, para ter algo em casa para receber os familiares ou alguns amigos. E ali eu comecei. Inclusive eu vendi torta para Raquel numa vez que ela foi lá. Não acredito. Uma Era tor- torta doce ou salgada? Doce, uma torta de morango. Maçã, era Ai, maravilhosa. Não, a que eu comprei era de morango. Era de morango. Então, assim, eu sempre comecei a empreender desde novo, vendia. E a partir dali eu comecei a ter a minha retirada, né, nas vendas, guardar o meu dinheiro, aprender um pouco também sobre compra de plástico, dos materiais para poder serem feitos as tortas. E ali eu falei, cara, vender é muito legal. Vender é muito bom, porque você não tem limite, né? Quanto mais você vender, mais você tem ganhos, você precisa Exato. estar organizado. E a partir disso eu comecei a namorar a Raquel, e aí eu ia buscar ela lá na faculdade dela, né? E eu falei, Raquel, vamos empreender em algo que está bombando na minha cidade, vamos trazer para sua cidade onde seu pai tem clínica e tudo, hospital. E aí nós começamos a vender publicidade. E investimos ali... Mídia exterior, Mídia A exterior. gente tinha um painel de LED e aí a gente vendia tanto para as empresas, inicialmente para as empresas locais. Depois também para as agências de publicidade, o espaço publicitário para eles anunciarem na rua principal. E aí foi assim, né? Só que aí o Pepe começou muito porta a porta. No início eu mapeava as empresas, passava para ele e ele porta a porta. E a diferença que eu estava falando é que no início era muito intuitivo. A gente não tinha um curso, a gente não aprendeu a vender com um curso. Então, o que eu percebi é que intuitivamente você vende, mas se você juntar com a técnica, você vende muito mais. Sim. Então, essa foi uma grande diferença, né? Sim. É verdade. E aí, a primeira fase foi relacionada à mídia exterior. Eu acho que eu contei isso no outro podcast. A gente se tornou cliente, né, no seguro de vida em vida. E aí, um tempo depois, eu amava o que eu fazia. Um tempo depois, o Pepe nesse período, não estava mais junto comigo, atuando junto comigo. Ele era meu sócio, mas ele tinha ido para um novo desafio. E ele foi chamado para participar do processo seletivo de uma das seguradoras para poder atuar nessa área de seguros, não agora só como cliente, mas ele estaria também na parte de vendas. E ele entrou para essa empresa e eu falo, ali é uma escola de vendas, né? De fato, essa seguradora é uma escola de vendas muito, muito forte. E aí a gente entende sobre que vendas, ela é uma junção. Tem um ponto que une a emoção e a razão. Para qualquer coisa que a gente vai querer comprar na vida, tem uma emoção, né? Até o objeto de desejo, por exemplo, a maioria das mulheres, ela é ligada a mais a parte de casa, né? Homem é muito ligado à parte, por exemplo, de carro. Então, vamos pensar tanto na casa quanto no carro. São coisas que brilham aos nossos olhos e geram emoções. A partir dali, a gente toma uma decisão racional. E a gente justifica muito pela razão. Por exemplo, eu não entendo muito de carro, né? Mas vamos imaginar, porque esse carro tem não sei lá quantos cavalos, porque chega a não sei quantos quilômetros em não sei quantos segundos. Então, isso é uma justificativa racional para uma decisão já tomada no âmbito emocional. Então, a gente precisa encontrar os pilares da emoção e da razão daquilo que a gente vende, né? O serviço, o produto, mas os pilares da emoção e da razão em cima do que a gente vende. E sempre lembrando, acho que esse é um erro clássico dos vendedores, a gente não tem que projetar as nossas razões para o cliente, mas é um processo de descoberta para entender por que aquilo é importante, seria importante também para ele. E
atuar em cima daquilo. Eles não vão comprar pelo que a gente acha importante, pelo que funciona pra gente. Mas é o que funciona pra eles e pras famílias deles. Sim. Então, a gente tem que estar sempre com um olhar atento pro outro. Acho que vendas tem muito isso, né? Verdade. Esteja com um olhar e os ouvidos também. A escutativa, atento pro outro. Porque nem tudo o cliente diz nas palavras, mas ele diz por trás daquelas palavras. Então, essa percepção, a gente ter todos os sentidos muito aguçados. E até voltando assim à pergunta original, né, de como empreender juntos, em Provérbios eu tenho um manual da minha vida, eu gosto de ler, mas a Bíblia para mim é o manual perfeito, né? Acho que todos os bons livros saem dali. Em Provérbios fala que o homem que encontra uma esposa, ele encontrou algo excelente, uma bênção de Deus. E o fato é uma verdade, assim, eu encontrei uma amiga, uma parceira. Casais maduros, eles discutem visões, né, ideias, né? As pessoas que são imaturas, elas discutem ego. Então, um caso muito interessante é que, desde o início, nós tivemos sempre o propósito juntos, alinhados. Então, o propósito é sempre assim, temer ao Senhor e fazer bem ao próximo. Então, isso assim, é um princípio, é um valor indiscutível entre nós dois. Então, sempre que mesmo que eu iria vender algo, eu sempre acreditei que eu estava fazendo algo positivo para aquela pessoa, algo bom. Não é algo assim de qualquer jeito, ou eu estou querendo me livrar de algo. Então eu sempre olhei com empatia. Tem um autor, né, que ele não está mais aqui, ele falou o seguinte: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Se você não entende o porquê tem algo, você nunca usará. Isso inclui a sua própria vida. Verdade. Então, eu sempre converso com a Raquel sobre o legado, né? A herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. Eu converso com ela dizendo o seguinte: o que a gente está deixando para as pessoas, né? Por que nós vamos ser lembrados? E isso é muito importante no nosso dia a dia. O que nós dialogamos diariamente é qual é o caminho que nós estamos tomando. Mesmo que em determinados momentos a gente não concorde, mas eu vou dormir, ela vai dormir, a gente não dorme brigado. Até um dia que ela estava muito cansada, né? Eu falei: amor, você está muito cansada, acho que amanhã a gente vai conversar. Eu estava tão Ela cansada, estava tão tão cansada. brava, que eu não parava de reclamar. Então eu falei: Deixa amor, pra eu amanhã. acho que, olha só, eu acho que você precisa dormir. Aí ela dormiu, e isso é muito legal, porque o que a gente faz hoje? Sempre em busca de uma visão, de um propósito, sempre em busca de algo maior e sempre em comunhão, em parceria. Eu não vejo a Raquel como alguém para competir comigo. Eu vejo alguém alinhada aos meus propósitos e eu alinhado aos propósitos dela. E acaba que o propósito se une e por isso que a gente sempre avança. Então, empreender com ela, para mim, não é um desafio, é um privilégio. Alguém que carrega os valores, os princípios que ela tem. Vai chorar. Então, Ela rindo, ela rindo. então, para mim, é sempre muito prazeroso, assim. Para mim é um privilégio. E eu acho que isso que você falou é lindo mesmo. Eu acho que isso que você falou, Pepe, é muito legal. Porque em qualquer sociedade, e óbvio que o casamento é uma sociedade, mas para além disso vocês são sócios, esses valores eles precisam estar muito bem definidos e eles precisam ser os mesmos. Porque é como se fosse uma brecha, né? Você abre uma brecha, só que com o tempo isso vai se alargando muito. Então as pessoas param de olhar para o mesmo lugar. Sim. Então isso é muito legal, você falar de sempre... temer a Deus e fazer bem, né, E tem que ser um cuidado diário, né? Tem. Porque uma escolha diária, né? O Pepe falou uma coisa que é muito importante, a gente conversa muito sobre isso, que as sociedades fracassam muito pelo ego e pela vaidade dos sócios. Com certeza. Então, uma coisa que a gente sempre cuidou e nunca teve, né, era não ter um ego alto. Por exemplo, eu amo ver o Pepe crescendo, né? Impulsionar o Pepe em tudo que ele faz e ele também a mim. Ele me incentiva muito. A gente só construiu o que construiu porque a gente estava junto, um trabalhando junto com o outro e um pelo outro. Quando o Pepe estava falando da publicidade, aí o Pepe, antes de ir para essa seguradora, teve um novo desafio. Ele ficou muito na dúvida. Te deixo sozinha, porque eu ia ter que assumir as duas funções, né? A gestão e a venda. Te deixo sozinha nesse momento e assumo esse novo desafio. Eu falei assim, vai, porque você vai aumentar a receita. Eu acho que faz sentido. E você vai descobrir coisas novas. Se é algo que você quer, pode ir que eu seguro aqui. Quando você foi para a seguradora, foi a mesma coisa, né? Era tudo muito novo.
E aí eu falei a mesma coisa para ele. Eu falei assim, vai descobrir. Se não for o que você acha que é, a gente recomeça, entendeu? Então, tá sempre querendo realizar o desejo, o sonho, a visão do outro. Mas, obviamente, muito bem alinhado, né? A gente tem nossos planos futuros muito bem alinhados e, a partir disso, a gente vai descendo no planejamento. Sim. Então, uma coisa que a gente não pode é matar a nossa vida pessoal por causa do profissional. Eles têm que andar juntos, uma coisa fazer crescer a outra. Um desafio de sociedade que a gente sentiu muito, né? Eu senti 2 desafios grandes. Quando a gente começou a empreender juntos, lá atrás, lá bastante tempo atrás, minha mãe é sócia do meu pai de muitos e muitos anos. Então, ela já tinha entendido esse desafio. O que a gente teve era, no início, até pela falta de maturidade, era a primeira vez que a gente empreendia e a gente estava empreendendo juntos. No início, às vezes eu tinha uma visão para o negócio ou uma decisão, acho que não era nenhuma visão, mas eu tinha uma decisão, eu achava que a gente deveria seguir assim, ele achava que deveria seguir de outra maneira. E ali começou a ter alguns conflitos. E aí a minha mãe sentou com a gente e conversou sobre a importância de a gente alinhar. Que legal. Né? E foi muito importante aquela conversa, a gente mudou muito a partir dali. E teve um outro ponto que eu ia falar também, que é a questão de querer ver o outro brilhar, né? Um sonho do Pepe, quando ele entrou nessa seguradora, era um dia estar na Times Square. Porque os melhores do mundo, de cada operação do mundo, vão para Times Square, né? Uma vez por ano vão para Times Square. E tem ali a foto projetada por 3 dias, enfim, é bem, bem legal. São milhões de pessoas que, né, nesses 3 dias passam por ali, e esse reconhecimento era um reconhecimento muito diferente. E a gente alcançou isso. E aí as pessoas falavam assim, mas vocês fizeram juntos esse resultado, e só vai a foto do responsável técnico da nossa corretora, que é ele. Que aí eu falei assim, não, mas eu não me importo com isso, deixa a dele, sabe? Porque as pessoas queriam tentar colocar de nós dois, mas Inclusive, não pode. Parceiros, né? Ainda queriam provocar nesse aspecto. E aí, não pode, a foto de e a foto do responsável técnico. E isso pra mim nunca foi um ponto, porque esse era um sonho dele. E começou a ser exibido às 6 da manhã, né? No horário local, às 6 da manhã. E a gente estava no hotel colado ali. E aí a gente foi pra lá assistir. E aonde que eu vi que fez todo sentido, que todo sacrifício do ano passado valeu a pena? Quando eu vi o olho dele brilhar. Ali eu falei assim, valeu muito a pena, e eu faria tudo de novo. Porque existe um sacrifício muito grande para um resultado grande também. E esse sacrifício era uma realização do sonho dele, mas se é um sonho dele, precisa ser meu também. Sim, se vocês são sócios na vida... Precisa ser meu também. Verdade. E ele também é muito assim, né? Se eu tenho um sonho, ele busca o caminho ideal, mas a gente vai chegar no sonho. Então a gente tem uma parceria muito grande. Ele até aceitou um cachorro novo, né? Não é, gente? Eu acho que é a maior prova. Vou pôr ele para conversar com o meu. Então, assim, eu acho que os combinados, eles são importantes. Porque sem combinado fica muito desorganizado. Então, assim, a gente... Quando é possível, normalmente é possível, às 8 horas, a gente não fala mais de trabalho em casa, a não ser que seja algo muito relevante ou algo necessário. Mas a gente tenta não falar a partir das 8 horas em casa, falar um pouco. Esse era outro ponto, Falar combinado com ela, assim, cuidar dela. Eu tenho um senso de proteção, de carinho, de cuidado, normalmente pelos meus amigos, mas pela minha esposa é muito maior. Eu tenho até algumas experiências legais, né? Eu acabei de voltar do Legendário também agora em maio e tal. Então foi muito legal. Deus falou muito comigo e trouxe algumas coisas para falar para ela. Mas eu acho que quando você tem a visão, o propósito, quando o meu prazer está em vê-la feliz, em vê-la realizada. Então, assim, não no aspecto de eu preciso... A Raquel nunca foi uma pessoa assim materialista. Eu quero isso, eu quero... Não. Mas eu tenho o prazer de vê-la bem. Então, eu acho que, da mesma forma como ela me enxerga dessa forma. Então, o restante de tudo é muito mais fácil. O problema é quando entra o ego, entra o egoísmo, e aí não é só o negócio em si, né? A Bíblia fala que não tem como 2 caminharem juntos com visões se não estiverem de acordo. Então, e também é bom... Eu li esses dias falando também um negócio que quando... Não é exatamente isso, mas quando tem 2 visões, não prosperam. Exato.
Eu não sei se é a mesma... Tá. Não sei se é a mesma Sim. que você tá falando. Mas eu li isso, assim, que quando você tem visões diferentes, aquele negócio... Não sei, quando é dividido, não prospera, alguma Exatamente, coisa o reino Isso, o dividido, ele não reino. prospera. Exato, Isso é tudo na vida, né? Quando não há divergência de princípios, valores, dificilmente você vai conseguir caminhar junto. Então, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo. E o Pepe falou do combinado, né? O combinado para casal que é sócio é muito importante. Sim. É muito fácil você falar de trabalho da hora que acorda até a hora que vai deitar. É verdade. E aí tem uma hora que os casais tornam-se mais sócios do que casados. Então tem que colocar uma linha, sabe? Um limite. Então a partir de 8 da noite, a não ser que seja algo muito urgente, a gente não fala mais sobre trabalho, já vai tratar sobre isso amanhã. Obviamente, né? A gente lida com situações de vulnerabilidade em relação à vida. Então, às vezes a gente precisa falar. Mas se não for urgente... não é negociável. Outra coisa é a gente ia jantar para ter um tempo nosso, e aí que a gente começou a fazer esse combinado. A gente ia jantar para ter um tempo nosso, quando a gente sentava na mesa, o assunto era trabalho. Porque quando se mergulha tanto no trabalho, em sociedade, casal, a gente começou a perceber que a gente não tinha muito outro assunto. E aí ficou perigoso. Aí a gente deu um passo atrás. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Não adianta você ter um negócio de sucesso e seu casamento falir. Eu conheço pessoas que têm mansões ou casas, mas não têm um lar. Exato. Então não vale a pena. Não vale. O que vale a pena é você crescer e ver o sucesso do outro, o bem-estar. Sim. E divertir, né? Curtir Curtir a o jornada, processo, né? É legal. Gente, vamos falar de venda? Vamos. Eu queria que vocês falassem um pouco, a Raquel falou sobre a questão dessa necessidade da escutativa, né? E eu acredito muito nisso, nessa necessidade da empatia, né? Para você vender melhor. E tem uma outra, vamos dizer, uma outra competência, assim, de um bom vendedor, que é a comunicação, né? Vocês enxergam... Vocês, né? A mineira falando. Mineirês. E eles são os cariocas mais mineiros, né? Que eles são todo carinhosos, todo... Mas o que eu queria saber é o seguinte, vocês enxergam alguma outra habilidade necessária para que a pessoa seja uma boa vendedora? Ou são essas mesmo? Saber se comunicar bem e enxergar o outro, né? E entender o problema do outro. Eu sempre tive... Óbvio que eu fui evoluindo, buscando aprender cada vez mais, estudar perfil de pessoas, perfil comportamental, né? Como a pessoa tá. Eu já tive algumas reuniões de pessoas que... Eu lembro que eu fui treinar uma pessoa para estar comigo e eu sentei na mesa de um empresário, o cara simplesmente pegou o relógio, botou em cima da mesa, olhava pro relógio e olhava para mim. E aí, como que você se posiciona? Ele, eu tenho 15 minutos. Aí você tinha oportunidade. Aí são momentos, são fases da sua vida. Eu acho que quando a pessoa percebe que você está desesperado pela venda, você perdeu a venda. Sim. Então, é cada um momento. Eu falei, olha, eu preciso de mais tempo. Se isso é importante para você, eu estou disponível para falar com você. Eu coloquei na minha agenda. Se não, a gente pode remarcar ou a gente segue como obrigado pelo café. Foi um prazer estar com você. Então, eu me posicionei também como algum empresário que estava ali na frente dele. Então, existem situações que você precisa entender do perfil da pessoa. Né? Então, quando eu me posicionei, ele falou, não, tudo bem. Então, você precisa de meia hora, então meia hora você tem. Então, a partir disso, é você entender o perfil de cada pessoa. É muito importante. Como é que tá a expressão dela, como é que tá o dia dela. Se é uma pessoa que ela é muito mais assertiva. A Raquel teve recentemente uma reunião com um empresário que ele era realmente, assim, dentro do perfil do disco, é papum, né? Do dominante, isso, tomar uma decisão rápida. Então, isso é importante. Você entender também qual é o momento da pessoa. É um momento que a pessoa está totalmente estressada, não vai fazer sentido, ela não vai prestar atenção no que você está falando. Então, entender o perfil, o momento da pessoa, isso é fundamental. No mais, tom de voz, escutativa, fazer perguntas que vão te direcionar para a venda, perceber se faz sentido para aquela pessoa naquele momento. Às vezes, não é o momento dela ela ser seu cliente, mas em vendas, eu acredito muito nisso. Você tem a oportunidade de falar com a pessoa, trouxe autoridade no tema, trouxe quem te recomendou. Eu gosto muito dessa parte de recomendação. Ouvir a pessoa, fazer as perguntas certas, entender se é um perfil mais conforme, que você precisa trazer o máximo de detalhes, ou ser alguém prático.
isso conta muito na venda. E, principal, acreditar naquilo que você está vendendo. Sim. O que eu mais vejo, eu tive a oportunidade, que a gente não falou muito, né? Eu fui responsável pelo planejamento das operações do Galeão nas Olimpíadas, participei lá, foi um desafio. E logo depois eu fui para essa seguradora, depois eu fui dar consultoria numa empresa de pagamentos, que é uma das maiores hoje do país. Então colocamos ali seguro para vender e foram para mais de 200 mil seguros vendidos em 3 anos. Então tive a oportunidade de dar treinamento para 10 mil pessoas ao vivo. E sobre objeção. A objeção era muito legal, né? E foi muito interessante, mas o que eu percebo é que a maioria dos vendedores, eles não acreditam no que eles estão vendendo. Então não tem paixão, não tem amor, então brilho, né? não tem brilho, então eles não acreditam. Então ele pode até ter o processo. E no treinamento eu falava, né, que de 3 pilares, né? O propósito, o treinamento e você também tem que acreditar no produto que você está vendendo. O propósito é o que vai mudar na vida da pessoa. O porquê ou o porquê. O que vai mudar também na sua vida. Por que você está fazendo aquilo. Se você não gosta do que você vende, né, tenta mudar aquilo. Né? O treinamento é totalmente necessário. Né? Eu treinava com a Raquel no carro. O meu pitch de venda no início da minha atividade para vender seguro. Acabou que ela estava vendendo para mim também juntos e não era o perfil dela. E assim, quando você fala de propósito, né, treinamento e o produto, você está completo. Sim. Então, o máximo é você adequar as coisas, entender da pessoa e tudo mais. Tem também a questão da gestão das emoções, que Sim. você comentou sobre se você está muito desesperado, isso passa, né? Então, independentemente de qual emoção que você tem ali aflorada, isso é transmitido. Sim. Então, segurança você transmite, medo você transmite, desespero você transmite. Então, as pessoas primeiro compram você. Depois elas compram o que você vende. Então, a gestão das emoções é um pilar muito importante em vendas. E, obviamente, isso é uma habilidade que é trabalhada. Porque todo mundo tem as emoções, todas as emoções. Só que a gente precisa equilibrá-las para elas estarem no nível certo em todas as fases do processo de vendas, né? Sim. Agora, o DISC foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu entendi sobre o DISC, e eu acho que faz muito sentido, quando eu entendi sobre o DISC, eu comecei a começar a identificar. Eu olhava para as pessoas, conversava com as pessoas, eu estava ali identificando qual que era o perfil. E eu tenho 2 irmãos. O mais velho, Gabriel, ele é dominante. E o mais novo, o Matheus, ele é mais conforme. Muito mais. Muito mais. Não, ele é bem conforme, né? Matheus é conforme Você estável. é conforme também. Eu sou estável. O meu deu estável dominante, mas o meu estável ele é maior. É estável. E aí, Matheus, ele é bem conforme, ele é ultra analítico. E falando sobre a mesma coisa para Matheus e para Gabriel ele queria saber o que, quanto, como e em quanto tempo. Matheus, ele quer saber os detalhes daquilo. Então, de fato, se você quer fazer a mesma reunião para pessoas que têm um perfil diferente, não vai dar certo. Você não conecta, porque o que ele precisa saber é diferente do que o outro precisa saber. O que é valor para um dentro de uma negociação, para outro não é. Então, e o conforme, ele tem uma palavra muito firme. Então, ele demora um pouco mais a decidir. O dominante é quero ou não quero. E nada é baseado em detalhes. Não. E aí, eu conforme... sou super dominante. Então, não é nada baseado em detalhes. Não, e eu não tenho paciência. O dominante não tem paciência. E aí, já o conforme ele gosta dos detalhes, ele demora um pouco mais a tomada de decisão, mas uma vez que ele tomou aquela decisão, dificilmente ele vai mudar. Então, ajustar a comunicação, entendendo também como aquela pessoa funciona, porque o perfil nada mais é do que isso. Que dica que você daria? Porque, às vezes, quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode pensar, mas como é que eu identifico no meu cliente qual é o perfil dele? Que dica que você daria, assim, para que isso fosse possível? Tem que estudar as características de cada perfil, né? O dominante, por exemplo, é esse. Ele toma uma decisão rápida, ele é zero ligado a detalhes, ele é ligado no todo. Ele quer saber o quanto ele ganha com aquilo ali, ou o quanto ele vai deixar de perder falando de negócios, quanto ele vai deixar de perder, ou o quanto ele vai ganhar com aquilo ali. Então, ele é muito ligado a isso. Já o conforme, por exemplo, ele quer saber os detalhes, mas como aquilo funciona, quais são as garantias, enfim, ele às vezes quer ler condições gerais ou quer buscar mais, pesquisar mais. Por exemplo, se você enviar pesquisa para um dominante, o dominante ignora completamente a pesquisa onde você se baseou naquilo ali. Só ser amigo. Amigo eu respondo. Pepe é dominante. Já o conforme
conforme gosta. Quanto mais garantias você dá, quanto mais detalhes você dá. Tem gente que gosta de manual técnico. Condições gerais. Que no caso de seguro Eu são nunca li as um condições negócio gerais. Aí você tem o influente, que ele é super divertido, gosta de brincar, alegre, sorridente. O influente é aquele que, assim, 5 minutos parece seu amigo de infância. Sabe? Esse é o influente. E o estável sempre, assim, estável? direcionado para a família. Né? Ele tem a parte do planejamento forte, mas ele é muito ligado a pessoas. Então, o conforme ele é racional, assim como o dominante é racional, mas um é apegado a detalhes, outro não é. O influente, ele é ligado à emoção, ele é muito ligado a pessoas. Um de forma mais profunda até do que a outra. O influente, ele é muito simpático. O estável nem sempre ele é muito simpático, mas ele é muito empático. Então, entendendo como funciona, né, as pessoas. Esse, né? Eu acho que eu sou estável. Você é estável, né? Eu sou estável. Eu normalmente, assim, isso é definitivo, vai te fazer ter muito sucesso? Ajuda. Não, Nada é definitivo. Exato. Né? Mas, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, eu normalmente, quando eu vou fazer o rapport, quebra de gelo, eu pergunto sobre a história da empresa. Eu pergunto como que foi que ele chegou até ali. Então, quando ele começa a contar a história... Você já percebe. Rápido. Baseado nas características, você percebe. Então, isso é legal de falar, né? Porque às vezes a gente chega num primeiro momento com o cliente que a gente não teve a oportunidade ainda de ter, assim, uma conversa que fizesse com que a gente identificasse o perfil dele. Sim. Então, nessa quebra de gelo é uma boa dica, né? Eu pergunto, nossa, que legal a sua loja, o seu negócio, me fala um pouquinho dele e tal. Normalmente o dominante ele vai falar, não, é isso, tal, comecei tal data, agora eu cheguei até aqui, tô crescendo. E já tá pronto para a próxima pergunta sua, Exato. ele já quer evoluir. Se é alguém estável, ele vai começar a falar se a família também tá ali no negócio, se é um empreendimento familiar, se é um influente, fala, nossa, tem uma história boa para te contar, senta aí. Então, assim, você consegue identificar e a partir daquele momento você começa a trazer algumas outras perguntas direcionadas, o tempo de reunião. Porque às vezes as pessoas se perdem, né? Por exemplo, eu tenho todo o meu processo desenhado. Só que se for alguém dominante, você tem que reduzir aquilo ali pela metade. Então, fazer as perguntas certas, saber, por exemplo, o dominante gosta muito, o que eu tô ganhando com isso? Ou o que eu tô perdendo? Então, ele é bem mais prático nesse aspecto. Então, isso ajuda muito. Uma outra dica que eu dou sempre, principalmente quando você vai vender para alta renda, né, tickets maiores, né, e as pessoas elas pensam muito com o bolso delas. Então, assim, isso tem muito problema. Eu percebi ao longo do Brasil, viajei muito dando treinamento de vendas, e as pessoas falavam, nossa, e como é que eu vou fazer uma pessoa pagar R$1 milhão num seguro, por exemplo? Ou até R$10 mil por mês numa apólice. Sim. Eu falei, é importante para ela, faz sentido dentro da realidade dela, faz. Então, não pense com seu bolso. Pense com o bolso do cliente, porque é importante para ele. Porque se ele pagasse, por exemplo, para aquele cliente específico, R$1.000 por mês, não ia resolver o problema dele. Ele nem ia ver valor. Ele nem ia ver valor. Sim. Como é que eu resolvo o problema de fato do cliente? Então, ele está pagando para resolver esse problema. Então, não pense com seu bolso. Então, um dos grandes problemas que eu percebo é, nossa, será a falta de confiança? E aí entra na questão de mentalidade, né? Eu carrego uma frase comigo que eu gosto muito, né? Não é uma frase especificamente, mas eu duvido das minhas dúvidas. Então, se alguma coisa está dando... Normalmente a gente tem, né? Nossa mente ela é assim. Poxa, será que eu vou empreender no Mira Nelas? Será que vai dar certo? E se eu duvidar das minhas dúvidas? E se der? Sim. E se der certo? Então, assim, vou casar agora, a gente está começando a empreender. E se der errado? Não, e se der certo? Vamos fazer dar certo? Então, normalmente, quando a gente começou a empreender, tinha incerteza de que poderia dar certo ou não. Sim. Mas eu sempre fui com essa visão. Tá, e se der certo? Essa dúvida, eu faço a pergunta contrária. E o medo pode paralisar, né? Então, a gente tem que equilibrar muito os sentimentos. O medo é um sinal de inteligência, eu até acho que mas para te proteger e não para te paralisar, né? Então... É o equilibrado, né? Quando a gente tem um medo equilibrado, a gente avalia os riscos, e isso é importante, mas a gente não deixa de seguir. Exato. A gente gerencia esses riscos e segue. Você estava falando, Pepe, que você treinou, né, muitos vendedores, e uma coisa que eu sempre... Porque no nosso clube, né, tem muitas meninas que falam, eu não gosto de vender. E geralmente, né, a pessoa que não gosta de vender, ela nunca teve contato com a venda, né? Ela tá tendo ali que se expor e ela não quer aquilo porque... Eu até falei outro dia com uma das nossas mentoradas que, na verdade, a gente não gosta de não vender.
Porque quando a gente vende é tão bom, ainda mais uma coisa que a gente acredita. Eu queria que você falasse pra gente, Pepe, dentro aí do seu, dessa sua experiência em treinamento, o que diferencia um vendedor bom de um vendedor comum? Da pessoa que tá ali só pra cumprir tabela, vamos dizer assim. Então, o que eu percebo é que o vendedor bom, ele se prepara para a venda, ele se prepara mentalmente, ele acredita naquilo que ele faz. Então, assim, eu não acredito em ninguém que vai fazer por fazer, sabe? O vendedor bom, ele tá pensando sempre na evolução dele, no próximo passo, em como ele atende de uma forma maravilhosa o cliente dele, como que ele monta uma carteira de clientes. E montar a carteira que eu falo é pela experiência que ele está trazendo para os clientes. Eu sempre falo isso para a Raquel. Que experiência que a gente está deixando para os nossos clientes? Tá? Qual o problema que eu estou resolvendo, mas como que o cliente... Sabe o que eu percebo também muitas vezes? Eu vou comprar qualquer coisa. Eu percebo como a pessoa está me vendendo. Mas não para fazer um julgamento, mas para ver assim, como que eu ajudo. Eu fui comprar um colchão com a minha mãe esses dias. Acho que foi ano passado, né? Eu fui comprar um colchão. Aí a mulher falou pra mim assim, não, porque esse colchão é maravilhoso e tal. Eu falei, ótimo, que bom, o preço tá bom. Mas olha, é só até hoje e é o último no estoque. Ela foi querer criar essa urgência assim, de escassez pra mim e tal. Eu falei, olha, então tá bom. Se eu voltar aqui amanhã, se esse colchão tiver aqui e esse preço tiver da mesma forma, você vai me dar 50% a mais de desconto? Ela, não, eu não posso fazer isso. Eu falei, mas não é até amanhã? Até hoje. Até hoje, né? Acaba hoje, né? Então, assim, aí ela, não, mas e é o último? Então, se eu ligar aqui amanhã e tiver outro, ou então tiver 2 ou 3, você tá falando mentira pro seu cliente? E normalmente, o vendedor que não é bom, ele não trabalha com a verdade. Porque ele quer vender a todo custo. É verdade. Perfeito. Então, assim, cuidado com os gatilhos que você usa para vender, sabe? Se não são reais, se não são verdadeiros... Porque eu acredito que a falta de confiança é igual um cristal que se quebrou. Você pode até tentar colar, mas ele não vai ficar perfeito. Nossa, então, é um pilar fundamental para a gente ter uma vida longa com o cliente, né? A questão da confiança. Então, nunca minta. Nunca. Nem nas pequenas coisas. Nem nas pequenas coisas. Seja verdadeiro, por exemplo. Porque se a pessoa te pega na mentira na pequena coisa, ela não confia em mais nada. Não te recomenda. Então, assim, um verdadeiro, um ótimo vendedor é a pessoa que é totalmente recomendada. Sabe? A pessoa entendeu o porquê que ela está comprando, ela entendeu a forma que foi conduzida a venda, ela percebeu, o cliente percebeu que você olhou nos olhos e você realmente se importou daquilo que você está levando. Sim. Então, é tão legal quando a gente recebe recomendação no nosso WhatsApp, fala assim, olha, estou te recomendando uma pessoa e tal. Isso faz valer a pena, porque fala assim, cara, eu fiz algo bom. E as pessoas acreditam, sabe, nisso. E eu também acredito. Porque, sabe um vendedor também que você quer saber se um vendedor é bom? Uma pessoa chega para mim e fala assim, eu vendo seguros, né, alguns outros planos e fora do país também, mas a pessoa pergunta assim, tá, e qual é o seu seguro? Você tem? Eu percebi muito isso. Então, dando treinamento no Brasil todo, eu falava assim, tá, você acredita no produto? Mas você tem um produto? Não. Então, como é que você acredita? Como é que você vai vender algo que você não tem? É verdade. Verdade. Então, assim, o vendedor bom é isso, sabe? Ele se prepara, ele tem uma mentalidade forte. Não é todo dia que a gente tá bem. Tem dia que a gente não tá bem, sabe o que eu falava? E pra mim mesmo, vai dormir. Amanhã é um novo dia, vai estar tudo bem. É verdade. E aí descansa no dia seguinte. A hora que a gente tem que descansar e não desistir, né? Exatamente. E se preparar. Se preparar e saber que tem uma outra pessoa ali. Eu sempre me perguntava, por que a pessoa vai comprar de mim? Por que ela precisa comprar de mim? Por que ela tem que comprar da Raquel? Eu compraria da Raquel. Se tivesse alguém para cuidar de mim, teria que ser ela, assim, do modo geral, no lado profissional, escolheria ela 1000 vezes. E olha que eu conheço várias pessoas, não é por ser minha esposa, mas como ela olha pro cliente, o nível de detalhe, sabe, de carinho, a entrega dela é maravilhosa. Então, assim, a gente poderia falar aqui o dia todo, mas cuide do seu cliente. Se você cuidar do seu cliente vai cuidar de você. Boa. É verdade. Eu percebo, e aí vocês podem me corrigir, mas pelo que vocês falaram, que o Pepe já tem isso de uma forma natural, né, da venda, e você teve que desenvolver. O que você acredita, Raquel, que foi, assim, o principal pilar que você teve que desenvolver para se tornar uma boa vendedora? Eu acho que foi a comunicação, porque às vezes a gente acredita no que faz, a gente tem o melhor, mas se a gente não souber comunicar aquilo, aí a gente não ganha nada. Então, acho que a comunicação
e também ajustar alguns pontos no meu comportamento. Por exemplo, até pelo meu perfil comportamental, que a gente chama, né? Eu era muito mais introvertida, muito mais. Eu tive que aprender a ficar confortável em outros grupos, né? Eu era muito do meu grupo. E aí eu fui aprender a ficar confortável em outros grupos. Porque venda também é relacionamento. Sim. Então a gente precisa desenvolver a capacidade de se relacionar e de se relacionar bem. Eu me relacionava muito bem, mas com os meus, sabe? E aí eu fui aprender isso também. Então, Verdade. comunicação, porque quando você está comprando, né? Você está do outro lado da mesa, tanto faz. Você só precisa explicar da melhor maneira o que é importante para você, para que o outro tenha assertividade. Mas quando você está no lado da venda, onde você está fazendo a venda, a comunicação ela precisa ser muito precisa em todos os aspectos. Então, é a comunicação e essa parte do relacionamento. Boa. Eu tava falando na parte de 3 pilares, que eu queria até deixar aqui pro pessoal, é o seguinte: propósito, planejamento e treinamento. Tá. Aí, por último ali, executar, né? Que não adianta se a gente não colocar em prática, não adianta. Por que eu falo esses 3? Porque se você planejou bem, treinou bem, mas você não tem propósito, você vai vender, chega um ponto que aquilo não te motiva mais. Você fala assim, poxa, não tem mais propósito para aquilo. Treinou que você fala, desculpa, Pepe, só pra deixar claro. Treinar que você fala as habilidades para fazer uma venda mesmo. A parte técnica. A parte técnica. Igual você falou que você treinava, assim, mesmo que você é o seu próprio chefe, vamos dizer. Então, treina com seu marido, treina com alguém Exatamente. de casa o seu pitch de vendas. Treina com essas pessoas e pede feedback. Você compraria de mim? Independente, assim. Eu lembro que eu treinava com a Raquel, até hoje nós treinamos. Tem coisas que a gente quer adaptar, ou são novos produtos que a gente precisa se desenvolver. E a gente treina até hoje, participa de treinamentos, de mentorias, de ler livros. E a gente tem algo muito legal que é assim, gravar o próprio vídeo. Se grava vendendo para você. Legal mesmo. Serviços de linguagem, né? Então você tem outras coisas que Isso é você... As expressões bom. faciais As expressões... que você faz. Eu por exemplo, tinha que falar de coisa séria, eu ria. E eu falava, meu Deus, eu tô rindo. O que eu tô fazendo da minha vida? Mas exatamente isso. Treinar, você treinar e se gravar é muito importante. legal. Boa. Tá? E aí você também tem um propósito. Você não planejou, mas você treinou. Se você não se planejou, não adianta. Você não sabe quem é o seu nicho, qual é o tipo de pessoa, você não sabe o seu funil de vendas. E por último, você está com um propósito alinhado, você planejou, mas você não treinou. Você começa a gaguejar, gera falta de confiança. Então, os 3 caminham juntos. Se você estiver desenvolvendo bem isso, você acredita no que você faz, no seu propósito. Você está bem planejado, você sabe para onde você vai atacar, no bom sentido, né? Onde você vai buscar esses seus clientes, quantas reuniões você precisa. Normalmente, nós fazemos 2 reuniões, né? Uma para conhecer o cliente, entender as necessidades, trazer um planejamento. De repente, a sua venda é uma venda mais rápida. Não sei qual é o seu tipo de venda. Então, quantas reuniões você precisa? Como é que você está se planejando para isso? Quais são os horários do seu perfil? Você vai atender médico, por exemplo. Você vai vender para médico. Eu vendo também, já vendi muito para médico. Médico está em plantão. Qual é o melhor horário para falar? É à noite. Eu já atendi médico 3 da manhã no CTI. Eu fui fazer uma reunião com ele. Então, você precisa entender qual é o melhor horário para você conversar com o seu perfil de cliente. E, por último, treinar. Treine, assim, até se tornar, né? Treine e aí bastante. treinar eternamente, né? E treinamento é Porque eternamente. é desenvolvimento. A gente sempre pode ficar melhor. E a em prática vários te aspectos. aperfeiçoa, né? Sim. Você vai... E é aquela coisa também, porque se você espera você ficar bom pra Nossa, aí você não começar... faz nada. Exatamente, você não faz nada, você Ou precisa quando da vai prática, começar, né? já tá bem tarde. Já tá né? tarde, exato, já tá atrasado. Eu queria fazer uma última pergunta, nosso tempo já tá estourado, você quer... Não, pode Eu falar. queria fazer uma última pergunta pra vocês, que também eu acho que é uma dúvida geral, assim. Qual que é o momento de desistir de um cliente? De entender, assim, esse aí Boa. deixa porque não vai Ótima pergunta. não vai pra frente. Para mim, quando tem valores desalinhados. Então, por exemplo, um ponto importante quando a gente pensa em seguro de vida em vida, né? Ou até em caso de proteção de alguém que se ama cara, se eu falecer e minha família não ficar bem, esse é o problema deles, eles se viram. Já ouvi muito. Isso é um valor desalinhado. Ou, se acontecer alguma coisa comigo, meus pais que se virem para me bancar até o fim da minha vida. Então, para mim, isso é valor desalinhado. Tá. Não é o tipo de cliente. Ou não é o momento dele. E aí, ele até quer, mas ele não consegue agora. E aí também não é o momento. Então,
Aí nesse vale a pena a gente voltar depois, né? Ir acompanhando e voltar. E protegê-lo depois, ou enfim, fazer a venda que precisa ser feita. Agora, se tiver valores desalinhados, não tem como. Sim, perfeito. E normalmente o vendedor ele fica insistindo num cliente que não é o cliente dele, porque está com uma agenda vazia. Desespero. Então, lota a sua agenda, vai pro próximo. Eu sempre pensava assim, não é esse? Next. E normalmente é assim, às vezes é por conta de condição financeira, às vezes é o momento de vida, às vezes porque precisa tomar uma decisão com uma outra pessoa. É você entender, normalmente é assim, né? As pessoas insistem muito porque precisam daquela venda. Então, começa a perceber, será que o que eu preciso, o que o cliente precisa ter para se tornar o meu cliente? É poder de pagamento, é saúde, no caso de seguro, a necessidade de que ele compre pensando na família, qual é o intuito dele. E aí, a partir disso, se não é o momento dele, tá tudo bem. Vamos pro próximo, né? Quantas vezes eu comecei porta em porta, bateram porta na minha... e eu não desisti. Quantas vezes já aconteceram também na questão do seguro, de eu ir com um propósito, sabe? Com o coração cheio. Cara, é para você, é para sua família, você é o seu maior beneficiário, e depois a pessoa não querer, e tá tudo bem, eu fui pro próximo, e depois receber uma ligação, olha, dá tempo. Infelizmente não dá, dependendo da situação. Então, já tiveram várias situações, o importante é que eu vou até o momento que eu posso, faço o meu melhor, e a decisão passa a ser do cliente. Por quê? Porque eu me preparei, eu me planejei, eu acredito naquilo que eu faço, e eu estou fazendo o meu melhor para o cliente. Não é para mim, é para ele. E aí a decisão final é dele. Sim. Tem que ter esse cuidado mesmo, porque senão você passa a ser um problema para o seu cliente, né? Às vezes você vai insistir numa coisa que não é o que ele, né, tem ali a possibilidade ou o que ele precisa, e depois isso acaba gerando mais um problema para ele do que uma solução, que é o que você quer, na verdade. Você quer ser a solução e não um problema, e né? o comportamento inadequado faz com que, se ele identificar que precisa, ele até compra, mas ele vai comprar com outra pessoa. Sim. Então, a gente tem que ter um comportamento adequado. Mas, para mim, larga logo o cliente se não tem valor. Boa. Muito bom. Muito bom. Gente, olha, no final, eu não sei se a Raquel vai lembrar. E a gente acabou esquecendo de falar com eles, né? Mas a gente sempre pede sugestão de um livro e de uma música. Então, a gente quer que vocês deem aí as sugestões de vocês. Não precisa ter a ver com o tema, tá? O que vocês acharem que faça sentido para nossa audiência. Tem aquele livro de Salomão que é muito bom. Agora eu esqueci só o título. Sabedoria de Salomão? Posso... Pode, à vontade. E, ó, vocês podem falar cada um, tá? Se quiserem, fiquem à vontade. Se quiser olhar no Spotify também, às vezes, a música. A gente sempre fala antes, porque chega nessa hora e a gente não lembra Dá um mesmo. branco, né? Eu tinha esquecido. Pronto, achei. O livro é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Maravilhoso. Eu já ouvi falar nesse livro. Muito bem, inclusive. Muito bom. Para mim é esse o livro. Eu gosto de alguns, né? Mas eu sempre gosto de ler livros da Bíblia, né? Porque eu aprendo muito, eu gosto muito. Então, se eu tivesse que indicar um livro... São os princípios eternos, né? São os princípios eternos, assim. Por mais que eu leia A Lei do Triunfo, acho Napoleão Hill, os livros de Napoleão é muito bom. Mas se eu tivesse que indicar alguém hoje, um livro, eu falaria sobre a Bíblia. Assim, é algo que... Se você não sabe nem como ler a Bíblia, lê lá Provérbios todo dia, né? São 31 provérbios. Então, lê pelo menos Provérbios, que vale muito a pena. O Novo Testamento. Eu tô lendo o Novo Testamento, comecei de Mateus. Legal. Então, fala ali do nascimento de Jesus, da genealogia. Mas eu comecei do Velho Testamento, eu fui bem raiz lá. Não, eu achei que era muito pesado. O Novo Testamento é mais fácil para entender. Mas Provérbios é muito bom, porque Provérbios dá para você ler um por dia, né? Então, em um mês você leu e tem muita sabedoria por trás. Muita sabedoria. É verdade. Então, por exemplo, você lê Romanos, né? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Então, nenhuma condenação há. Quando você pega no original da palavra, né? No grego, fala que não há título, não há mais nada, você está salvo. Então, você não tem condenação nenhuma, seja livre. E às vezes, não sei, né? Os ouvintes, as ouvintes, às vezes você está carregando algo dentro do seu coração, que você fica se condenando. Cara, não tem mais condenação, fique em paz. É verdade. Vai viver assim, faça a diferença. Eu sei que Deus tem um plano único e perfeito na vida de cada um. Sabe? Então, eu acredito muito nisso. Faça a diferença, porque se você está aqui até hoje, porque Deus permitiu para você escrever uma história e impactar vidas.
Você pode impactar gerações, por que não? Então, eu estou disponível para isso, a Raquel está disponível para isso, né? Vocês, cada um de vocês, eu acredito que esse propósito ele vai ser alcançado desde que você se coloque disponível para Deus, sabe? E Deus usa. Muito É bom. verdade. A Bíblia é uma excelente indicação. É. E a música? Música. Qual música que você quer indicar? Não sei, do casamento, pode ser? Perfect. Do Ed Sheeran. Ah, linda. Será que foi essa que você falou da primeira vez? Ixi, Na não hora que você lembro. falou, eu acho que foi. Ela é linda mesmo. É. Muito bom. Eu indicaria, né, Deus de aliança, Deus de promessas, porque eu já conheço o pessoal lá da minha cidade, né, Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. Então eu conheço o pessoal raiz. de lá. É uma música antiga, mas que toda vez que eu ouço, fala muito ao meu coração. Então eu indicaria. essa. Muito bom. Muito boa. Gente, muito obrigada, viu? Foi uma muito delícia gostoso ter falar vocês com aqui com a vocês. gente. Gente, o Pepe é a versão da Raquel É uma masculina. sintonia maravilhosa do casal. Muito Vocês bom. fizeram um rapport primeiro entre vocês, né? Depois, Eu queria só falar para encerrar, porque eu já sei que terminou, mas por favor. eu acho que os maridos, falar aqui pros homens, né? Eu acho Boa. que vocês precisam amar a mulher de vocês como Cristo amou a igreja. Às vezes, assim, tem incompatibilidade, né, de pensamentos, mas quando você tem o cuidado, o carinho, o amor, nós estamos juntos, vamos fazer 15 anos. E tá cada vez melhor, sabe? Assim, por quê? Porque o meu propósito de vida é fazê-la feliz. Não, eu já sou feliz, por isso que eu quero fazê-la feliz. Eu não fico buscando a minha felicidade na Raquel, eu sou feliz e por isso eu quero vê-la feliz. Então eu lembro que eu desci a montanha em maio agora, né? E Deus falou algo no meu coração que era para falar para ela. Então, por exemplo, eu amo meus pais de paixão, meus avós, meu irmão, amo de paixão. Faria quase tudo por eles. Eu daria um rim, daria um olho, daria um dedo. Mas a vida, eu só daria por ela. A minha responsabilidade como marido é com a minha esposa. Boa. Então, assim, não é negócio, não é amigo, não é nada no mundo que vai me fazer diferenciar ou sair desse propósito que é amar minha esposa. E se eu tivesse que dar a minha vida, seria só por ela. Então, hoje, se você quer crescer, nada vai ser maior do que você segurar na mão da sua esposa, ajoelhar, orar juntos, ter visões juntos, propósitos juntos. Essa união ali vai te fazer avançar e é impossível. Casais que sonham juntos, que amam juntos, são imparáveis. É verdade. Então, busque a Deus em primeiro lugar, cumpra o seu propósito como marido, como empreendedor, ame a sua esposa, cuide dela e venda. Venda que você vai ter sucesso. Muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Foi um Obrigada, prazer. Dani. receber Obrigada, vocês. Dani. Já sabia Nossa. que seria bom, mas foi maravilhoso, viu? Eu amo receber o convite de vocês. Obrigada por estar aqui só de novo. assim, né, Raquelzinha? Pra Nosso gente café ver não volta, saiu, né? vou marcar podcast todo mês saiu. agora. Café não. Gente, foi isso que a gente trouxe para vocês, essa conversa deliciosa, com muitos insights, não só para o negócio de vocês aí, mas para a vida. Espero aí vocês, mulheres empreendedoras que nos escutaram, coloquem o marido de vocês para assistir junto, para ouvir junto e compartilhe também esse episódio com outras pessoas que também podem se beneficiar dessa conversa incrível que a gente teve aqui com a Raquel e com o Pepe. A gente se vê no próximo episódio do Miranelas. Até lá. Tchau. Tchau.